Como vai, pessoal? Estamos aqui hoje para falar de mais uma forma especial de penhora. Vamos falar hoje sobre a penhora de cotas e de ações de sociedades personificadas. Essa importante forma de penhora, ela tem ali um regramento bem detalhado, disciplinado no CPC, que nos ajuda a afastar dúvidas. Mas a gente precisa ter cuidado e analisar com calma. Acho que o primeiro ponto que merece atenção sobre essa penhora é que ela não está entre as primeiras hipóteses que nós teremos ao buscar bens penhoráveis. Mais uma vez, nos socorrendo ao artigo 835 do CPC, que traz aquela ordem preferencial de bens penhoráveis, a gente vai observar que a penhora de cotas e ações ela está na 9ª posição. Portanto, tem muita coisa antes que tem que ser buscada, e só quando nós percebermos que não é possível atingi-las é que nós vamos chegar a essa situação. E um outro detalhe sobre essa penhora é que o Código tem todo um cuidado, uma cautela, como sempre o tem quando, ainda que indiretamente, se atinge uma empresa, de que essa penhora não venha atrapalhar a atividade da empresa. Então nós temos aqui um outro princípio que nos rege, que é o princípio da preservação, o princípio da manutenção das empresas. Além desse princípio, em casos específicos, nós vamos também preservar a affectio societatis. Então nós temos aí toda uma gama de princípios, de cuidados que precisam ser tidos para que a gente possa efetivar essa penhora sem nenhum prejuízo ao executado. O foco é a satisfação do crédito, é a efetivação da execução, mas nós não podemos causar prejuízos ao executado desnecessários, tá bom? Então vamos começar entendendo um pouco melhor como é essa cautela e como é que se preserva essa affectio societatis e como se operacionaliza essa penhora na prática. Vamos aqui, eu queria dar uma olhada com vocês no artigo 861, que eu vou colocar aqui na tela para que vocês leiam. Penhoradas as cotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo não superior a 3 meses para que a sociedade 1. Apresente balanço especial na forma da lei. 2. Ofereça as cotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual. E 3. Não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda-se à liquidação das cotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado em dinheiro. E ainda tem um detalhe no parágrafo 1º que, ligado aqui ao inciso 3, que para a liquidação das cotas a sociedade pode adquiri-las sem redução do capital social, que é o que acontece no inciso 1º, para depois avaliar qual é a melhor forma de fazer isso, mantendo aquelas cotas em tesouraria. Então nós temos aqui algumas observações a fazer. Primeiro, esse inciso 1, ele traz uma questão muito mais operacional. Esse balanço especial que deve ser apresentado, isso vai subsidiar a análise do juiz, com ou sem o depositário, que nós vamos falar já já, para que ele possa avaliar qual é a efetividade disso, qual é a situação atual em que aquelas cotas se encontram. Depois disso, nós temos que preservar a affectio. Como eu falei, a affectio societatis é um princípio que nós precisamos atender. A ideia é que eu não traga, por conta da expropriação dessas cotas ou ações, um terceiro sócio estranho àquela sociedade que possa vir, de alguma forma, quebrar a harmonia existente, que é o que garante a efetividade daquela empresa. Então, por isso, nós só vamos alienar, em último caso, o que está lá no último parágrafo desse dispositivo. Em primeiro lugar, eu vou fazer o quê? Eu vou intimar a sociedade. Lembrem-se que quem está sendo executado é um sócio, não é a empresa, mas eu intimo a empresa para que ela, então, comunique aos sócios de que aquelas ações ou aquelas cotas estão à venda e que eles têm preferência para a aquisição. E, logicamente, interna, nos regramentos internos, ou por lei, ou mesmo por contrato, você pode ter um direcionamento a que um desses sócios tenha preferência em relação a outros. Daí a necessidade de observar e dar esse prazo, aparentemente elástico, de 3 meses, para que tudo isso seja operacionalizado internamente pela empresa e depois ela apresente o valor correspondente. Mas se nenhum dos sócios manifestar interesse, a própria sociedade pode adquirir essas cotas, seja para dar baixa nelas, reduzindo assim o seu capital social, ou mantendo ali em tesouraria, como eu falei, para uma avaliação posterior de transferência a um sócio
que seja escolhido com cautela, ou mesmo para diluição posterior entre os sócios ou baixa futura. Isso fica a cargo da empresa, tá certo? Observem bem esse detalhe da operacionalização, que você percebe que ele, em alguns casos, será bem simples e dispensará a presença de um administrador depositário, mas em outras, essa atividade pode demandar ali algum grau de complexidade que exija um terceiro para acompanhar isso. É por isso, e aí continuando aqui na nossa análise, é por isso que o parágrafo 3º, ele vai dizer o seguinte: para os fins da liquidação de que trata o inciso 3 do caput, o juiz, a requerimento do exequente ou da sociedade, poderá nomear administrador que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. Observa aqui, pessoal, que você não tem nesse administrador depositário alguém que vai efetivamente administrar. Você vai ter ali uma pessoa, sim, que vai acompanhar a empresa para que possa, então, tendo conhecimento específico sobre o que está sendo arrecadado, sobre aqueles dividendos, aqueles lucros, possa saber o que pode ser atingido e até para identificar algumas possíveis tentativas de fraude ali para frustrar o pagamento ao exequente. Mas ele vai realmente ser um operacionalizador. A despeito do nome que se dá de administrador, esse depositário ele não vai administrar a empresa, nem mesmo vai substituir aquele sócio que teve as suas cotas penhoradas nas votações para tomada de decisão na administração da empresa. Ele vai simplesmente ser um operacionalizador da execução. O sócio só perde essa capacidade de participar quando houver a efetiva expropriação de suas cotas ou ações e se essa venda for integral, tá certo? Mas vamos lá. Continuando aqui, nós temos o parágrafo 4º, que vai dizer o seguinte: o prazo previsto no caput, que é aquele prazo de 3 meses, poderá ser ampliado pelo juiz se o pagamento das cotas ou das ações liquidadas 1. Superar o valor do saldo dos lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição de capital social ou por doação, ou colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. Mais uma vez você percebe aqui no código um cuidado com a preservação da empresa, esse princípio que, como eu falei lá no começo, vai orientar a nossa atuação. De todo modo, pessoal, ainda que o código não fale qual é o prazo que pode ser elastecido, se eu vou dobrar, se eu vou dar um mês a mais, isso ficou em aberto, a gente sabe que o juiz não pode estender esse prazo indefinidamente, sob pena de prejudicar o exequente que está na expectativa da satisfação do seu crédito. Então, isso tudo tem que ser avaliado para preservar a empresa, isso tudo tem que ser avaliado para não comprometer de modo nenhum, de forma mais onerosa do que o necessário, o executado, mas eu também não posso deixar o exequente esperando sem um prazo certo. Então, mais uma vez, o juiz vai ter que equacionar e vai ter que definir esse prazo com muita cautela, tá certo? Mas olha só, falada desses pontos, a gente pode imaginar por um momento que todas as empresas, todas as cotas ou ações, quando forem penhoradas, vão ter que seguir essas normas. No entanto, pessoal, na sociedade anônima de capital aberto, como a gente vê aí no parágrafo 2º, não vai se aplicar todo aquele regramento que a gente tinha visto lá atrás para a sociedade simples. Por quê? Porque, nesse caso, as suas ações serão adjudicadas com base no valor da Bolsa de Valores. Então você não tem necessidade de toda aquela cautela de apresentar o sócio, de apresentar a empresa. Ela vai ser vendida com base ali na própria Bolsa de Valores, com o valor da cotação do dia. Então isso diminui ali a preocupação. De toda forma, a gente tem que lembrar que essa sociedade terá que ser intimada, ainda que não tenha aquelas obrigações lá do código, mas para ela tomar ciência, e inclusive eu posso fazer averbações, seja lá nos próprios registros da companhia, como na junta comercial, para que terceiros tomem conhecimento disso e, diante dessa publicização da penhora, eu posso evitar eventuais alegações, situações futuras de fraude à execução, tendo a presunção do conhecimento, tá certo?
Por fim, para a gente fechar aí o artigo 861, a gente tem que dar uma olhada no parágrafo 5º, que vai dizer que só caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de preferência e não ocorra a aquisição, com base lá no inciso 3 do parágrafo 1º do 861, é que eu vou levar a leilão judicial as cotas e ações, o que dá ali uma subsidiariedade. Você tem um procedimento com etapas que precisam ser observadas para evitar prejuízo. Então é isso, pessoal. Não é uma forma tão corriqueira, é uma forma um tanto traumática, mas que pode ser, naquele seu processo, a única forma de quitar a dívida. Então vale você ter atenção ao 861 e saber que tem mais esse bem do executado quando sócio de uma empresa que pode ser penhorado, tá certo? Então, até mais e continuem estudando.